No nome de Jesus, amém. Amém, varão? Amém. Boa noite a todos. Sempre é uma honra, irmãos, imensurável estar nesse altar dessa igreja quase centenária, que desde o seu início, aqui na cidade de Juiz de Fora, e tenho certeza que pela nação brasileira não é diferente, tem prestado um serviço de relevância, tem sido sal e luz para essa cidade. E então nós temos só que agradecer a esse ministério. Sou grato pessoalmente também à PIB, porque foi aqui que há 6 anos atrás eu conheci verdadeiramente a Cristo, eu me batizei e tenho a honra de estar aqui hoje, de fazer parte desse corpo, tá? Jojo, líder dos jovens aqui, apresentou já, né? Nós fazemos um trabalho aí no Revolução, o Joalho é o líder geral, eu sou o líder do departamento de evangelismo, tá? Conhecido também como Heavy Street, juntamente com a Gabriela, que também está ali sentada. Fazemos um trabalho sempre procurando levar a palavra de Deus para as pessoas. Não é diferente nesse tempo de pandemia, né, irmãos? Pode ser que a abordagem mudou, pode ser que os métodos mudaram devido ao cenário em que nós estamos, mas a pregação da palavra tem que continuar, né? Então, mais uma vez eu agradeço ao pastor Peterson pela honra e pela confiança de estar aqui neste lugar. Obrigado pela água, tá, Vitinho? Amém? Trouxe aqui. Amém? Irmãos, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, tá? Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Tá dando para ouvir bem aí, irmãos? Tá bom, Vitor, aí atrás? Um pouco mais alto? Mais alto? Amém? Assim tá bom? Amém. Fazendo uns testes aqui, né? Marcos capítulo 6, versículo 45. Quando os irmãos abrem, vou dar uma palavrinha aqui. Quem estava aqui no sábado, né? Joalen, o Alan, a Carol, que ali estão. Foi essa mensagem que a gente pregou, né, Alan? Sábado, né? A gente trouxe essa palavra aqui no sábado. Mas é isso aí, irmãos. Porque quando a gente vai preparar um sermão, né, Alan? A gente sempre se preocupa, né? Poxa, o que eu vou levar para a igreja? Eu cursei o seminário de teologia, tá, irmãos? Não formei, eu cursei 2 anos do seminário teológico. Então a gente sabe do seguinte, que a gente sempre se preocupa com a técnica, com a hermenêutica, com a exegese, com a homilética. Poderia ficar a noite toda aqui citando esses termos técnicos, né? Mas acima de tudo, o que nós não podemos esquecer é a dependência do Espírito Santo. Acima de tudo, o que nós não podemos correr o risco de cometer é a confiança na força do nosso próprio braço, né? Eu citei que eu cursei o seminário teológico porque eu sei bem, até mediante outros que cursaram, que talvez você chega num ponto da intelectualidade em que você começa a confiar só em você mesmo. Você fala, eu já sei o bastante, né? Então, Deus, eu faço o bolo, o Senhor bota a cereja em cima. A gente corre esse risco. Mas eu peço piedade a Deus sempre para que isso não aconteça comigo. Eu preguei essa mensagem no sábado. E hoje eu busquei a Deus em oração. Deus, o que o Senhor quer que eu leve para a sua igreja, né? A qual eu faço parte também. Ele falou, leva o que você pregou sábado. Falei, amém. Quem esteve sábado e está aqui hoje vai ouvir novamente, será ministrado novamente, né? Um rio nunca corre 2 vezes no mesmo lugar, né, João? Como diz o ditado, né? E quem não esteve, creio que será abençoado, não por mim, mas pelo Espírito Santo, que poderá se manifestar essa noite, e eu creio que já está no meio de nós. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6. Leremos do versículo 45 ao versículo 52. A minha tradução é a Bíblia King James. Pode ter algumas diferenças em relação a outras traduções, mas o sentido, logicamente, é o mesmo, tá? Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Ele quem? Jesus. E grava isso aqui, irmãos, logo em seguida, grava isso, tá? Que lá na frente você vai entender. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar.
Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma. Repete comigo, fantasma. E por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou, tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo ministre essa noite sobre nossas vidas. Senhor, eu te peço e já te agradeço pela confiança em ministrar a sua palavra, ministrar o seu evangelho. Eu peço, Deus, que nessa noite eu desapareça para que o Senhor apareça, Deus. Eu peço para que o Espírito Santo faça de nosso coração um solo que possa receber a semente que será lançada essa noite, que o nosso coração seja como um solo preparado para receber a semente e que ela possa germinar em nossos corações, para que nós possamos aplicar a tua santa e gloriosa palavra no nosso dia a dia. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Olha só, eu pedi para todo mundo gravar esse termo aqui, não é? Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Vamos voltar um pouquinho aqui. Logo em seguida de quê, né? Pode surgir essa pergunta. A partir do versículo 30 até o versículo 44, se os irmãos voltarem aí na Bíblia, vocês verão que é a passagem da multiplicação dos pães. Estou correto? É isso mesmo? Jesus multiplicou os pães, do versículo 30 ao 44. Então, quando o versículo 45 afirma logo em seguida, está se referindo a logo em seguida a multiplicação dos pães, ok? Amém? Vamos gravar isso. Então, Jesus despediu a multidão e insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. O povo foi embora, irmãos, né? Ocorreu a multiplicação dos pães, amém, todo mundo foi saciado, mas chegou num ponto em que Jesus se despediu do povo. Quem é que sobrou com ele em certo momento? Hein? Os discípulos. Constantemente, irmãos, nós temos que parar e pensar, de qual lado que eu faço parte, né, Joana? Do povo ou dos discípulos? De qual grupo que eu sou integrante? Da multidão que se contenta em milagres apenas, em estar saciada com o pão físico, ou eu faço parte dos discípulos que, amém, gostam de ver milagres também, maravilhas e sinais, isso é bíblico, mas não paramos por aí, mas continuamos a caminhar com Cristo na intimidade dele. De qual grupo nós fazemos parte? Porque chegou um certo momento em que Jesus despediu o povo. Chegará certo momento também, irmãos, em que Jesus separará o joio do trigo. Chegará certo momento em que haverá uma cisão, uma divisão. Aqueles que só ouvem falar a respeito de Cristo e aqueles que o conhecem na sua intimidade. O culto está sendo transmitido hoje, né, online. Então eu creio que há muitas pessoas que estão vendo que talvez não conhecem esse Cristo de verdade. Bom, irmãos, tem uma frase que eu gosto muito. Deus não é o que se vê na TV. Porque às vezes nós temos uma compreensão de Deus que não é a bíblica, né? O Deus que eu conheço é o Deus dos meus pais, é o Deus das programações televisivas, é o Deus dos filmes evangélicos que são bons, mas nada disso substitui a Bíblia. Concorda comigo? Podemos ser edificados com os filmes evangélicos, podemos ser edificados com os programas televisivos, né? Tem vários canais, né? Rede Super, por aí. Tem vários canais que a gente pode ver e aprender algo, mas nada disso substitui a palavra de Deus.
Talvez muitas pessoas tenham certo receio em se aproximar desse Deus, porque talvez elas não conhecem o Deus da palavra. Elas conhecem o Deus da televisão. Eu falo isso, irmãos, por experiência própria. Eu não nasci em berço evangélico. Apesar de nunca ter sido ateu também, eu não nasci em berço evangélico. E em certo ponto da minha adolescência, eu tenho 23 anos, então batizei há 6 anos atrás, então eu era adolescente ainda. Em certo ponto da minha adolescência, eu achava que Deus era o que eu via na TV, sabia, Alan? Eu ligava a TV, via certas atrocidades em nome de Deus e achava que aquilo era Deus. Até que eu o conheci verdadeiramente. Eu tenho certeza que se eu perguntar, vai ter alguém aqui que comunga desse pensamento, dessa experiência. Então, haverá certo momento, assim como Jesus fez nesse ponto da história, e futuramente se repetirá, em que ocorrerá a cisão entre o povo e os discípulos. Aí, novamente, eu pergunto, de qual grupo nós fazemos parte? Seguindo adiante, tendo o despedido, subiu a um monte para orar. Isso aqui é o melhor de tudo, né? É o que eu falei até no sábado. Eu só faço o que eu vi Jesus fazer. O que eu vejo Jesus fazer. Ver que eu falo, né? Mediante a palavra que nos foi relatada. O documento mais confiável a respeito da vida e obra de Cristo é a Bíblia, tá, gente? É a Bíblia. Tem muitos livros teológicos bons por aí, mas o documento mais confiável é a Bíblia, né? A verdade é a palavra. Então eu só faço o que eu vejo, o que eu vi Jesus fazer, que está relatado na palavra. E por que nós temos que orar hoje? No caminho eu vim até conversando com meu amigo Guilherme a respeito da oração. Certas coisas caem na banalidade para nós, né? Devido ao lugar comum, por exemplo, né? Tem aquela frase, a gente só dá valor quando perde, né? Porque quando a gente perde, a gente não tem mais. Enquanto a gente tem, corre o sério risco da gente cair na banalidade. A oração, por vezes, se tornou uma coisa banal na igreja. O termo oração. Por quê? A gente vem aqui semanalmente, fala-se oração, 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 aí a gente corre o risco de pensar, bom, disso eu já sei, temos que orar mesmo, né? Mas às vezes a gente não ora, às vezes a gente já ora dormindo, né, irmãos? Quem nunca, né? Tá dormindo? Oh, Deus, obrigado, amém, tá dormindo já. Então a gente perde, né, o poder da oração, o significado, o real sentido da oração. E o real sentido é aquele que está relatado em Tiago, que Elias era homem comum como nós, mas ele orou para não chover e não choveu. Isso significa que a oração tem efeito real na nossa vida. O que acontece nesse mundo físico é reflexo do que ocorre no mundo espiritual. A oração tem poder. Oração não são meras pronunciações de palavras. Oração não é um mero falatório. Oração tem poder. Oração chega a Deus e Deus responde a nossa oração. Então nós devemos orar porque Jesus orou. Se Jesus orou, quem somos nós para abrir mão desse privilégio que é orar? Versículo 47. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Que triste, né? Naquele momento, Jesus estava sozinho em terra. Vou contar um breve testemunho da minha conversão. Não vou contar tudo porque precisaria de 3 horas e meia, né? Mas, num dos pontos altos da minha conversão, que foi lá no retiro de carnaval da PIB, em 2015, o pastor Peterson estava presente, eu estava muito chateado com algumas coisas que estavam acontecendo. E eu virei para Deus e falei assim, Deus, por que eu não posso continuar a minha vida do jeito que está? Eu já acredito que o Senhor existe. Eu já faço o bem em nome do Senhor, porque às vezes eu fazia alguma bondade aqui e outra ali, porque eu falava, Deus gosta que eu faça o bem. Então eu virei para Deus e falei assim, essa foi a minha oração, tá? Eu já acredito que o Senhor existe. Eu faço o bem porque o Senhor gosta. Não já está bom assim? Por que eu não posso continuar a minha vida assim? Por que eu tenho que abrir mão de tudo? Porque, irmãos, naquele momento, quando eu cheguei a fazer essa oração, eu estava sendo tão confrontado com a palavra, eu estava sendo tão assim, confrontado mesmo, essa é a palavra, com o que estava sendo pregado, que eu me vi numa situação, numa saia justa. Ou eu mudava de vida, ou eu continuava na perdição. Mas eu fiquei insatisfeito, né? Poxa, eu estou sendo confrontado, sendo que eu já acredito em Deus. Que isso, eu não sou nenhum ateu, eu pensei comigo, né? Eu não sou nenhum cara assim que faz loucuras. Por que eu não posso continuar assim? Ok, essa foi minha oração à noite.
Naquela mesma noite, um rapaz olhou para mim e todas as circunstâncias conspiravam contra ele falar aquilo para mim, porque eu estava fisicamente acabado. Aí ele virou para mim e falou assim: ô Pedro, você vai ser um grande homem de Deus, né? Eu sempre falo isso, quase que eu virei para ele e falei assim: cara, você tá brincando comigo, né? Porque, poxa, não tinha nada para ele falar aquilo comigo. Eu ainda tinha aquela noção, né, do visual, do exterior, né? Eu não tinha nada fisicamente ou esteticamente para ele virar e falar aquilo comigo. Mas eu me limitei a perguntar para ele: por que você está falando isso comigo? Ele respondeu: porque o Espírito Santo mandou te falar. Aí, irmãos, que entra o que eu quero dizer para vocês. No dia seguinte, num culto, o pastor pregou, um pastor que veio de fora, amém, foi bênção. Coincidentemente, ele estava do meu lado, de mãos dadas comigo na hora da oração. No fim do culto, ele se dirigiu até o altar. Ele virou e falou assim: todos de pé, por favor. Todo mundo ficou de pé. Eu estava no meio da multidão. Ele olhou na minha direção assim, mais ou menos onde está o Watson ali. No meio da multidão. Eu não tinha espaço. Eu estava no meio da multidão. Virou para mim e falou assim: Jesus manda te falar essa noite. Quem vai continuar a minha obra? Pedro. Falou meu nome. Cara, naquele momento eu não pensei em nada. Foi como se uma flecha batesse no meu peito. Eu só consegui sentar e chorar, chorar, chorar e chorar. No dia seguinte, de cabeça fresca, eu pensei comigo: bom, aquilo não foi nada, né? Aquele pastor deve ter falado de algum versículo bíblico que Jesus falou isso para Pedro, né? Nos últimos dias, né? Antes da crucificação: ô Pedro, continua a minha obra aí. Irmãos, eu procurei na Bíblia de cabeça, de Gênesis, Apocalipse, virei a Bíblia de cabeça para baixo e não achei o tal versículo. Aí que eu entendi que aquilo era para mim. Deus estava respondendo a minha oração. Deus, por que eu tenho que abrir mão de tudo? Ele me respondeu: porque você, Pedro, vai continuar a minha obra. E a Bíblia fala que Jesus estava sozinho. Irmãos, essa palavra é para você também. Será que nós estamos deixando Jesus sozinhos também? Em momentos que o bicho pega? Em momentos de aperto? Será que quando o negócio está estreito, será que nós estamos deixando Jesus sozinho? Jesus, se vira aí. Quem vai continuar a obra dele, irmãos? Ele não está aqui fisicamente entre nós para sair pelas ruas aí e pregar a palavra. Eu creio que podem ocorrer sim conversões sobrenaturais. Há diversos testemunhos sobre isso, de pessoas lá no Oriente Médio, que o Espírito Santo visitou a pessoa, ela se converteu. Mas, irmãos, quem vai continuar a obra de Cristo se nós deixarmos ele sozinho nessa? Não tem como a gente deixar Cristo sozinho. Em momentos em que as coisas estão difíceis, que nós temos que colocar o nosso na reta. Eu não estou falando de cometer loucuras. Estou falando de agir biblicamente e nunca cessar a pregação do Evangelho. Então a Bíblia relata que Jesus estava sozinho. No versículo 47. Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Irmãos, há diversos momentos em que nós remamos com dificuldade, né? Aqui relata que o vento soprava forte contra eles, e isso provocou que os discípulos remassem com dificuldade. Quantas vezes na nossa vida nós remamos com dificuldade? Não apenas nesse cenário de pandemia, irmãos. Não apenas hoje. Vai acabar a pandemia, como eu falei aqui, até usei o Watson como exemplo, né, Watson? Vai acabar a pandemia, pode estar tudo bem no cenário global. Mas às vezes acontece alguma coisa no seu pessoal, você perde um ente querido, você fica ruim financeiramente, ou seja, o mundo está em paz, entre aspas, né? Porque nós sabemos que não existe paz plena nessa realidade, mas nós, lá no pessoal nosso, nós estamos frágeis. Então, praticamente a nossa vida inteira, nós vamos nos deparar com situações em que o vento vai soprar contra a gente, em que nós remaremos com dificuldade. Mas a Bíblia não para por aí. Ela fala, ok, os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Todos nós já passamos por isso. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar e já estava prestes a passar por eles. Será que Jesus está passando por nós e nós não estamos percebendo? A Bíblia diz, busque o Senhor enquanto você pode encontrar. Busque a sua face enquanto você pode encontrá-la. Quantas chances nós temos de nos encontrar com Jesus?
Mas muitos deixam para buscá-lo apenas no momento de dificuldades, de enfermidades, de dificuldades financeiras, de dificuldades conjugais. Será que nós estamos deixando Jesus passar por nós e não estamos nem percebendo isso, como relata a palavra? Quantas chances você tem no seu dia a dia de ter um encontro com Jesus? Você pode pensar, poxa, mas eu já sou crente há 10 anos. Ok, mas tem uma frase que é assim: você pode ir na igreja 2 vezes por semana, jejuar, orar, tomar a Santa Ceia, ser fiel no dízimo, mas se você não nascer de novo, nada disso adianta. Não importa se você é crente há 1 década ou mais. Todos nós temos que nascer de novo. E a caminhada com Cristo, o nome já diz, é uma caminhada, não é algo estático. Não é eu conheci e parei por aí. Não, a Bíblia fala, conhecemos e prossigamos a conhecer a Deus. Que nós não cometemos esse erro, então, dele passar por nós, como eu disse aqui no versículo 48. Versículo 49. Assim que ouviram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram. De madrugada, né? Madrugada. Um vulto passando no meio do mar. Quem aqui não acharia que é um fantasma, né? Quando eu falo fantasma, né, não é um fantasma. Alguma coisa ruim. Tudo menos algo de bom. Eu até falei esse exemplo aqui. Igual quando você vai de madrugada comer alguma coisa, você vai no banheiro, você escuta um barulho, você já acha logo que é uma coisa ruim acontecendo, né? Às vezes é só o gato miando do vizinho. Mas você acha que alguma coisa ruim está acontecendo ali porque você está de madrugada, tudo escuro, você sozinho na casa. Ou todo mundo dormindo. Então o seu corpo naturalmente já entra em estado de atenção, entra numa adrenalina, né, Joalho? Tem uma substância de adrenalina para você ficar atento. Qualquer barulho, seu ouvido está atento, isso aí é científico. Então os discípulos acharam que era um fantasma, de madrugada, andando sobre as águas. Aí eu quero fazer uma pergunta. Será que, ao invés de enxergar Jesus, nós não estamos enxergando um fantasma? Vou explicar melhor. Será que quando acontece alguma coisa na nossa vida, ao invés de falar, não, isso aqui é Jesus agindo comigo, a gente fala, não, isso aqui é um fantasma? Outro exemplo. Tem uma frase que é assim: a dor é o megafone da voz de Deus para o mundo. Há coisas que nós só aprendemos em momentos de dificuldade. Tem diversos exemplos na Bíblia que falam sobre isso. A dor é o megafone da voz de Deus para o mundo, porque o nosso coração é endurecido mesmo, tá, irmãos? A natureza de Adão está na gente. Vamos ver aqui daqui a pouco que tinha acabado de acontecer o milagre da multiplicação dos pães. E mesmo assim a Bíblia fala o quê? Que o coração dos discípulos estavam endurecidos. Então tem coisa que a gente só aprende na dor. Talvez Deus está ministrando algo na nossa vida, e ao invés de falar, não, realmente isso aqui é Deus, a gente fala, não, isso aqui é um fantasma. A gente não enxerga Deus em meio às situações, assim como os discípulos fizeram. Mas não era um fantasma, era Jesus andando sobre as águas. Eles gritaram, ficaram com medo. Até mesmo porque, um parênteses aqui, os judeus, eles acreditavam em fantasmas, tá? Tinha uma crença judaica em fantasmas. Hoje nós não cremos nisso, né? Mas os judeus tinham lá na religião deles a crença em fantasmas. Então eles já tinham aquele medo natural. Outra coisa, um homem andando sobre as águas, sobre o mar. Durante muito, muito tempo, o mar foi motivo de medo para a humanidade. Os mapas de antigamente retratavam monstros marinhos. Eles achavam que a Terra era quadrada. Se você fosse no fim da linha, o seu barco caía. Durante muito tempo, tá, gente? Tinha essa concepção. Então, 2 medos dos judeus: fantasma e mar. Às vezes Deus, ele está te confrontando com os seus maiores medos para você poder vencê-los. Às vezes Deus está querendo abrir a sua ferida para poder curá-la. Como que a gente cura um medo? Encarando ele de frente, porque se você ignora ele, o diabo pode usar isso contra você depois. Se é um segredinho seu, o diabo pode pegar aquilo e trazer à tona. Em qualquer momento, você é refém dele.
Mas Jesus não. Tinham dois, como eu falei e repito, os judeus estavam encarando ali dois medos, fantasma e mar. E Jesus apareceu no meio desses dois medos, justamente para fazer com que os judeus, com que os seus discípulos não vissem mais os medos, mas vissem Jesus no meio daquilo tudo. Para finalizar, versículo 50. Pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes ensinou: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. É o que ele fala pra gente, irmãos, em situações de medo. Sou eu aqui, não tenham medo. Não importa o que você está passando, eu sou maior que os problemas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sou eu, não tenhais medo, ele fala para nós ainda hoje. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Irmãos, não tem vento que suporte a autoridade de Cristo. Tudo sucumbe à autoridade dele. Não existe vento tão forte que Jesus não possa superar. Não existe problema que Jesus não possa fazer você vencer ele. Isso aqui não é uma pregação triunfalista, isso aqui é a Bíblia. Ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele faz você vencer os medos, e nos dias de maior temor, ele dá paz ao seu coração. Como a gente sempre fala, ninguém é negacionista quanto aos problemas, sejam eles quais forem. Mas a gente fala, nós como igreja, nós temos um Deus que nos guarda. Isso não é argumento para a gente cometer loucuras, como eu falei, mas ter fé que Ele vai nos guardar, Ele que dá a vida, Ele que tira a vida, Ele não dorme no trono, Ele sempre vigia pelo seu povo. Nisso que nós temos que acreditar. Por fim, versículo 52. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Olha só, né, gente? Os discípulos tinham acabado de ver o milagre da multiplicação dos pães. E ainda assim, eles estavam meio desconfiados. Quantos milagres Deus já operou na sua vida e na minha vida? E será que isso não foi suficiente para a gente acreditar nele? Lembra aí, pensa bem. Como eu falei, para gravar o termo logo em seguida, pensa aí, às vezes Deus fez um milagre na sua vida ontem. E você hoje já está, será que Deus é Deus mesmo? Será que Ele está comigo mesmo? Pensa nisso, quantos milagres Ele já operou, quantos sinais Ele já fez. As maravilhas todas que Deus fez na sua vida, na minha vida. Será que isso já não é o bastante para a gente ter fé nele? Claro, né? Sem contar a palavra dele. Ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que os sinais cessem hoje, os milagres parem hoje, a palavra é suficiente, né? A Bíblia não fala que vai parar os milagres e sinais, a Bíblia fala que até o final dos tempos a gente vai ter aí milagres, até mesmo para poder anunciar a volta dele. Mas se parasse hoje, a palavra é suficiente, irmãos. Eu falo isso porque muita gente só procura ele por causa dos milagres, né? Como eu disse aqui na multiplicação dos pães. O povo queria os pães, os discípulos queriam aprender sobre o reino e a presença dele, a intimidade dele. Então será que o dia que acabar o pão, será que você vai ser despedido junto com o povo ou você vai se manter fiel sendo discípulo dele? Então, irmãos, é isso que Deus ministrou no meu coração, que nós possamos nos firmar nessa palavra, por mais difíceis que sejam os dias, hoje e amanhã, nós cremos que há um Deus que nos guarda, que mantém os olhos dele bem fixos em nós. Então não esmoreça a sua fé, se mantenha confiante nele, que ele te honrará. Amém? Muito obrigado, irmãos. Glória a Deus. Amém, Pedrão? Deus abençoa, tá?